Hoje temos a honra de estar na residência oficial do senhor arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Vitor. Quem é nosso querido arcebispo Dom Vitor? Dom Vitor, que alegria estar aqui hoje com o senhor para esse bate-papo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história, a missão, a administração, como o senhor veio para... Vai ser um papo longo, então de plano queremos pedir sua bênção e agradecer pela gentileza. Sua bênção. Que Deus abençoe, doutor Ramon. Muito obrigado pelo convite, a alegria é minha. Estou aqui à sua disposição. Tenho certeza que você vai amar conhecer um pouquinho mais da história do querido Dom Vitor. E nós gostamos já de começar assim. Quem é Dom Vitor? Natural de onde? Veio de onde? Já com essa vocação de cedo. Conta um pouquinho, filho de quem? Tem irmãos? De onde é natural? Quem é nosso querido arcebispo Dom Vitor? Olha, eu sou natural do município de Curaçá, na Bahia. Mas, na verdade, Curaçá, eu já conheci Curaçá como bispo. Eu nasci numa fazenda, Fazenda Cipó, dos meus avós maternos, numa casa de pau a pique, numa casa de taipa chamada. Ali nasci, depois meus pais, que era Pascoal Cipriano, Judite Barroso, alguns meses atrás, outubro passado, perdi os dois, né? Meu pai com 100 anos, minha mãe com 99 anos. Foi um momento muito difícil, porque de fato convivi esses anos todos com ele, convivemos, né? Somos 15 irmãos. Então ali depois meus pais migraram para um lugarejo, um povoado chamado Ibó, que fica à margem do São Francisco, próximo de Cabrobó, já Pernambuco, no município de Abaré, que inclusive o atual prefeito é meu sobrinho, então ali no município de Abaré. Ali eu cresci, depois, no momento em que Deus me chamou para a vocação sacerdotal, eu mudei para a sede do município, Abaré, para morar com o padre Fernando Conceição Lopes, uma pessoa muito querida minha. Hoje ele mora em Anápolis, Goiás, ainda está vivo, e devo muito a ele pelo apoio que ele me deu naquele período ali inicial da vocação. E essa infância foi na roça, nas 15 irmãos? Dá para lembrar o nome de todos ou confunde? Não lembro. Assim, não. Eu lembro, se eu tivesse que dizer aqui agora, claro. Não, mas conheço, claro. Quer dizer, lembro sim. Lembro o nome de todos eles. A minha mãe dizia que antes de dormir, ela rezava por todos e lembrava o nome de cada um, né? Minha mãe sempre assim, muito, muito querida. Meu pai também. Os meus pais viveram para os filhos. A minha infância foi uma infância no interior, né? No interior, na roça, trabalhei muito de roça com os meus pais, sou filho de agricultores, já plantei cebola, já plantei feijão, já plantei milho, já plantei arroz, né? Ajudei a plantar, de forma que os meus irmãos alguns ainda trabalham com isso, né? Mas foi uma vida muito simples ali no lugarejo, uma vida muito, muito bonita, né? E claro, com muitas dificuldades, porque também a vida naquele período, eu já estou com 58 anos, ali nos meus 12, 13, 14 anos, a vida era outra, era muito mais difícil. Imagine meus pais, na pobreza, alimentarem, sobretudo, e educarem 15 filhos, né? Mas foi um tempo muito bonito, eu agradeço muito a Deus pela família que nasci e a convivência com os meus irmãos, uma família muito unida. As minhas amizades de infância, que alguns já estão na eternidade, mas foi uma infância bonita, uma infância feliz. Não mudaria nada, não. Tem algum fato marcante assim, seja de importância, de alegria, que o senhor se recorda dessa infância na roça, ali com a família, com os 15 irmãos? O que o senhor lembra com carinho aí? Olha, eu lembro com carinho a convivência, né, com os meus irmãos, com os meus pais. Eu lembro que para ajudar a minha mãe, também meu pai, na manutenção da casa, eu vendia nas portas, vendia
abóbora, vendia bolo, vendia o que ela pedia para eu vender. Então eu ia nas portas vendendo, isso é uma coisa que me lembro bem. E depois a resenha entre os irmãos era uma coisa muito bonita. 8 homens e 7 mulheres. Então, meu pai muito engraçado e tal. Mas como eu disse, não é que tenha nada assim, fatos tão... Então o senhor puxou esse humor aí legal da família? Eu creio que sim, né? Sempre sorridente, só receber sua procuro alegria. O Papa Francisco pedia isso, né? Que vivêssemos sempre com humor. Sim. O humor é fundamental, realmente. Temos que ter um bom humor, né? O humor faz parte. Muito bom. E aí é isso que é a nossa próxima pergunta, né? Quando começou esse chamado? No interior, não sei se tinha ali próximo de onde o senhor morava, uma igreja, como é que o senhor começou a ter contato, onde brotou aí no coração do seu arcebispo esse chamado a essa vida sacerdotal? Não houve nenhum fato assim extraordinário, né? Agora eu percebo hoje que Deus trabalhou a minha vocação, né? A decisão foi minha, eu que disse sim, mas Deus trabalhou a minha vocação desde cedo, porque eu sempre fui curioso, gostei de ler a Bíblia, eu nunca entendi bem por quê. Tinha uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por isso sou muito ligado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a minha santa, o título de Nossa Senhora da minha devoção. Consagrei a ela a minha vocação e tem uma história linda com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sempre, em todos os momentos difíceis, alegres, de decisões. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esteve presente, mas em nenhum momento me vinha na cabeça ser padre. Até que numa missão, numa santa missão popular, eu senti esse desejo no coração. Conversei com o padre Fernando, que era o meu pároco, e imediatamente ele disse: você vai morar comigo em Abaré. Naquele período era possível, hoje é mais complicado, porque eu era menor de idade, né? Não, mas eu fui, meus pais permitiram, falei. Meu pai foi bem reticente. Minha mãe, esses dias um amigo meu me falou uma coisa, que eu dizia para ele que eu sentia da parte da minha mãe uma certa predileção dentre os irmãos. Inclusive os meus irmãos sempre diziam para ela: olha, o seu filho querido chegou, né? Na brincadeira. Legal. E ela, por exemplo, se ela viajava era comigo, era interessante assim. Eu não entendi. Esses dias um amigo meu me disse assim: olha, a mãe sente quando o filho digamos assim, é um consagrado, ou tem esta vocação. Legal, para hein? A consagração. Então, eu creio que ali minha mãe já sentia alguma coisa, né? Já percebia alguma coisa. E ela foi tranquila nesse sentido. E meu pai segurou um pouco, mas eu fui morar com o padre Fernando. Interessante, eu me lembro como hoje, quando eu saí de casa para ir morar com ele, então cheguei diante da imagem do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, consagrei minha vocação a ela, o menino, não entendia muita coisa, 15, 16 anos, e fui em cima de um caminhão, né, na carroceria de um caminhão de um primo, cheia de coisas para feira, né, e de produtos, e fui ali em cima com uma mala, cheguei em Abaré cedinho, umas 6 da manhã, o padre já estava na igreja, então ele me disse: vamos lá para a casa paroquial. Ele era assim bem tradicional, de batina, aqueles padres assim, jovem, mas bem tradicional. Então, quando eu cheguei na casa, eu achei que ele fosse me levar no quarto: olha, aqui é seu quarto, seja bem-vindo. Só olha, meu irmão, era período de Santo Antônio, lá de Santo Antônio Padroeiro, olha, você conte todos aqueles livros que estão ali no quarto. Quando eu abri, livrinhos de novena. Eu digo: meu Deus, esse padre não é certo, não. E fiquei ali com a mala na mão, sem saber o que fazer. Ele saiu, eu não conhecia nada, primeira vez que saía de casa, né? Depois chegou uma amiga minha, que hoje é religiosa, e consertou as coisas. Né? Disse: não, deixa aí, vem cá, vamos. Né? Então, ali, foi um período bonito com ele em Abaré, que aí morei ali alguns anos, mas também um momento de muita provação, porque ele era muito duro, né? Ele era difícil, de fato, cobrava muito, e foi muito bom, porque aquele início ali, de fato, precisava ser assim, né? Muito bom. E aí, quando que foi? Aí logo o senhor começou os estudos, como é que foi até o dia da ordenação? Depois, claro, depois de muitos passos, eu acompanhando o padre Fernando, a filosofia eu fiz ali em Anápolis, porque ele foi embora para a Diocese de Anápolis exatamente por essa questão assim mais conservadora, tradicional. Existia ali um bispo muito santo, Dom Pestana, né?
E ele então se mudou para lá e me levou junto. Eu fiz a filosofia, depois retornei para a Bahia de férias e a minha ideia de fato era continuar na Bahia, né? Voltar. E por questão de amizade, fui para Jequié, né? Fazer uma visita, fui visitar um amigo meu em Jequié, Dom Cristiano, que é o bispo, já é bispo emérito, ainda está vivo, mas já bem idoso. O Dom Cristiano não me deixou mais voltar, né? Então foi também uma grande graça de Deus. Hoje eu vejo como Deus foi escrevendo. Jequié foi um grande presente para mim, porque pela lógica eu estaria em Paulo Afonso, mas na época eu nem procurei. A ideia era de fato ir para Paulo Afonso, mas o Dom Cristiano antes disso me pescou e disse, não, fique aqui. Eu fui ficando e fiquei até a minha nomeação episcopal. Fiz toda a teologia, depois fui nomeado bispo já depois de 19 anos de padre, sempre ali em Jequié, na diocese de Jequié. Lá eu fui reitor do seminário maior, fui pároco em 3 paróquias, inclusive na catedral, fiquei 7 anos. Também passei um período nas Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, como secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. O Dom Cristiano me emprestou e ali eu fiquei durante 4 anos. E aí foi depois desses 4 anos que ele me pediu que retornasse para a catedral, para assumir a catedral. Muito bom, então... Mas fui ordenado padre ali em 1998, em Jequié, claro. Todo o meu processo também, diaconato, presbiterado, toda a minha vida sacerdotal foi na diocese de Jequié. E então, Deus já ia trazendo o senhor mais para perto de Conquista. Que é aqui vizinho, né? Que já está vizinho. Aí vem a questão que eu vi que o senhor depois vai me perguntar também sobre o episcopado, a gente deixa para falar dessa parte. Exatamente. O senhor então foi ordenado em 1998. E aí, como é esse caminho até chegar ao episcopado? O leigo que nos assiste, às vezes não conhece muito assim. O senhor, o bispo prepara o senhor, ou é mesmo o trabalho que o senhor faz que começa ali de algum modo chamar a atenção da igreja? O senhor já se imaginava, alguém já falava como é, para quem é leigo, como foi esse caminho para o senhor chegar ao episcopado? Olha Deus quem chama, sem mérito nenhum da nossa parte. Se foi o meu trabalho, se foi, eu não sei. Quando o Dom Rui, que era o meu bispo na época, em Jequié, ele dizia assim, se você for nomeado bispo um dia, será certamente porque é um bom administrador, mas construtor e tal. Mas no final das contas, quando veio a nomeação, veio como pastor, né? Dizia lá que por ser pastor, inclusive quando recebi a ligação da nunciatura, uma manhã de segunda-feira, era até um senhor africano me ligou, né, para saber, perguntando meu nome. Você é o Padre Vitor? Ah, sim, sou. Pois é, o Papa Francisco lhe nomeou. Aí eu já estava já não estava na catedral, já estava em Maracás, aqui próximo de nós. Então ele me disse, não, porque o Papa Francisco lhe nomeou bispo de Propriá, em Sergipe. E aí começou a falar, o senhor tem tanto tempo para 2 meses, sei lá, para se preparar para a ordenação, mais 1 mês para tomar posse em Propriá, e foi dando as dicas, e no final ele disse, bom, isso se o senhor aceitar, e deu uma risada, bem até hoje, e eu não o conheci pessoalmente, porque na assembleia seguinte ele já tinha sido transferido para a África, bom, para algum outro lugar do mundo, né, como diplomata do Vaticano. Então, aí quando ele me falou, eu questionei, digo, mas porque realmente não me passava. As pessoas falavam, olha, né, diziam que eu seria bispo, mas eu não acreditava, dentro de mim eu não acreditava, de forma que tudo estava encaminhado para eu ir para o Canadá, passar um período no Canadá. No dia que eu fui nomeado bispo, me mandaram uma mensagem do Canadá, dizendo, olha, o senhor me envie rapidamente a documentação para que a gente possa ver o visto junto à embaixada. O Dom Rui tinha permitido que eu ficasse um tempo
Aí eu disse para ele na hora, digo, olha, não dá mais porque hoje eu fui nomeado bispo, né? Então, de forma que não me passava pela cabeça, não tinha, até porque eu não tenho mestrado, doutorado, eu não, né? Um padre, um simples cura do interior, né? Um simples cura do interior, um simples padre. Porque, como o senhor me perguntou, o processo para a escolha de um bispo é um processo demorado, criterioso. Por exemplo, um padre, digamos, que o Dom Rui tenha me indicado, não sei se foi Rui, mas digamos, né, que o Dom Rui tenha me indicado para o episcopado. Então, indica na Anunciatura Apostólica. A Anunciatura Apostólica, então, começa a fazer um estudo sobre o candidato, uma pesquisa, digamos assim, sobre o candidato. No meu caso, demorou quase 2 anos o processo, né? Eu costumo dizer que vira a pessoa pelo avesso, né? Porque é um questionário realmente longo e tal sobre a vida da pessoa. E desse modo, bom, depois de todo esse processo feito, o senhor Núncio Apostólico manda para o Santo Padre 3 nomes, digamos, para apropriar, com certeza, ele enviou o meu nome e mais dois padres, mas o Santo Padre me escolheu. Não sei se eu estava no primeiro lugar, segundo, terceiro, porque lá o Papa, né, escolhe, né, conforme o Espírito Santo, com certeza é o Espírito Santo quem escolhe ali, inspira o Papa. Então, o Papa me escolheu, Santo Padre, o Papa Francisco. Depois, para aí eu já não entendo muito o processo para a questão do arcebispado, que aqui é uma arquidiocese, então é claro que eu fui, também teve um processo, certamente o senhor Núncio também fez uma pesquisa, certamente perguntou aos arcebispos, sobretudo os arcebispos são consultados, cardeais, sobre essa questão do arcebispado e, bom, chegaram à conclusão de que eu deveria vir aqui para a Vitória da Conquista e aqui estou já há mais de 1 ano, o tempo passa, né? E nós com ele. Mas em tudo isso, o bonito é ver a mão de Deus, como Deus guia as coisas. A gente não pode ver. Eu sinceramente, eu digo para o senhor que, inclusive isso, o monsenhor que me ligou para dizer que eu seria bispo de Propriá, que o Santo Padre teria me escolhido bispo de Propriá, ele me disse assim, ria, né? Eu disse, por que o senhor ri tanto? Ele disse, não, porque eu acompanhei o seu processo desde o início e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que escolheu o senhor. Eu digo, então, senhor, eu brinquei, né? O senhor não tem certeza dos outros? Ele riu. Disse, não, porque eu acompanhei o seu processo. Legal. E sei, né, que foi realmente o Espírito Santo quem ele escolheu. Então, eu acredito piamente, claro, tem a mão humana da questão da pesquisa, né, do que cada um diz sobre o candidato, mas eu acredito piamente que é o Espírito Santo quem escolhe. E o senhor sabe quando dessa decisão? Só nessa ligação? Ou é como numa empresa que se faz um processo para contratar, que vai em entrevista? Ou não, é surpresa? Não, o processo é feito, mas o candidato não sabe. É sigiloso. É sigilo total. Não pode, em nenhum momento, quem é consultado não pode revelar um segredo ali pontifício, chamado segredo pontifício. De forma que quando eu fui consultado também, e é claro, eu disse o sim livre, não é uma coisa obrigada, não é? Ali eu fiquei, acho que uns 20 dias também em silêncio, sem poder falar para ninguém. Né? Como agora também para o arcebispado, quando o senhor Núncio me falou, então eu fiquei ali, acho que uns 15, 20 dias sabendo, mas sem poder falar com ninguém. Né? Então só eu e o senhor Núncio sabia, né, dessa questão. E é assim, aí nós vamos vendo o quanto Deus trabalha na vida da gente. Isso é importante, porque hoje eu tenho minha consciência totalmente tranquila. Se fui ordenado padre, se fui ordenado bispo, e agora estou aqui na Arquidiocese de Vitória da Conquista, foi Deus. Não foi por mérito meu. Então, Deus que me trouxe até aqui, sem dúvidas. Muito bom. E como foi que o senhor recebeu esse chamado para vir aqui, para mais perto de Jequié, para vir para a Vitória da Conquista? Ficou surpreso, feliz? Pensou no tamanho dessa arquidiocese, da missão que esperava o senhor? Como foi esse momento? Olha, o meu lema episcopal é cor dilatando, ad servicium, né? Dilatar o coração para o serviço. Foi doloroso? Foi. Deixar apropriar não foi fácil.
porque até hoje sinto falta, não vou mentir, né? Sinto falta, minha primeira diocese, o primeiro amor, marca muito, né? Ainda sinto muita falta, mas, na verdade, naquele momento, o que me veio à mente foi o serviço, né? O sim eu dei, inclusive falei isso também quando fui consultado sobre o episcopado, eu dizia isso, né? O meu sim eu já dei para ser padre, este sim se renova a cada dia. Então, cada missão nova que a gente recebe é o mesmo sim que se renova, né? A gente diz sempre sim, mas porque já demos um sim no ano passado. Então, eu jamais diria não para a igreja. Então, me custou. Vim, estou feliz, gosto de Vitória da Conquista, estou perto de casa, mas isso, digamos assim, não foi decisivo. Vou para perto de casa. Não, o decisivo foi o serviço, né? Estar a serviço da igreja, à disposição do Santo Padre, para ele me mandar para onde a igreja precisar. Muito bom. E conhecendo um pouco da história do senhor, que o senhor falou que Deus vai preparando, o que o senhor traz de aprendizado? A gente que conhece, eu tenho o privilégio de conhecer o sacerdote Dom Vitor pessoalmente, e a gente trata de diversos assuntos. Quem está de fora não imagina que tem muitos assuntos de todas as ordens, financeira, administrativa, construções, estruturar paróquias, criar, enfim. O senhor disse que lá desde pequeno trabalha, já vendia as coisas, trabalhava na roça, aprendia ali de algum modo trabalhar, administrar, se comunicar. Quando o padre chamava a atenção ali, esse trabalho que o senhor fazia também, o que o senhor traz, que o senhor disse que isso daqui eu gosto de trazer para o meu serviço como arcebispo, essa característica aqui que eu aprendi de lá, de pequeno, é importante para poder administrar uma arquidiocese das mais importantes do Brasil. É claro que as pessoas veem o bispo, o padre, como o homem de Deus, o homem da religião. Isso eu digo sempre aos padres, né? Eu não quero ser conhecido pelo povo como o bispo administrador, o bispo, né? Mas o bispo pastor, o bispo, aquele que é o que conduz as almas para Deus. Isso é muito importante, né? Que a gente tenha presente. Essa é a minha missão principal, ser pastor. Só que ser pastor exige também a administração. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, inclusive, e creio que me saio bem assim, é a administração. Mas é algo que tira muito tempo da gente, um pouco desgasta. Aqui tem a questão do laudêmio, como a do senhor, que é o advogado que cuida com a sua equipe de advogados do laudêmio de Vitória da Conquista. Então isso é muito desgaste. Mas tem também a dimensão pastoral, que esta eu procuro priorizar sempre, né? Inclusive já criamos aqui neste período 5 novas paróquias. Vamos criar 2 áreas pastorais. Já ordenei 3 padres, 1 diácono. Temos agora 4, né? 4 se preparando para o diaconato. Então, é uma alegria, assim, nesse sentido. Então, estamos dando vários avanços na área pastoral, mas também na área administrativa, o senhor tem acompanhado de perto, né? Pelo menos a parte do laudêmio, é, sem dúvida, um grande desafio. E hoje, o grande desafio da igreja, tanto para encontrar candidatos para o episcopado quanto para o presbiterado, é a administração. Por exemplo, eu tenho dificuldades em propriar. Aqui estou iniciando o trabalho, mas você encontrar, por exemplo, padres com capacidade administrativa para determinadas situações, determinadas paróquias, não é fácil. Alguns padres são muito santos, padres bons, santos, agora bons pastores, mas não são bons na administração e não são obrigados também a ser, porque não foram preparados para isso, né? Então, alguns padres, inclusive, eu costumo dizer assim, que alguns padres podem, né, tranquilamente têm condição de serem párocos, mas não de administrarem uma paróquia, né? Então, nesse sentido, só que para ser pároco você também precisa saber administrar. Então, o padre pode até permanecer numa paróquia como pároco e uma outra, arquidiocese, alguém indicado pelo arcebispo, administrar, quando em casos extremos, né, claro. Mas hoje a administração é fundamental. Por exemplo, não dá para escolher um bispo
para uma arquidiocese como Vitória da Conquista, com essa questão aí do laudêmio, para Salvador, para qualquer grande arquidiocese ou pequena, se não tiver o mínimo de capacidade administrativa. Isso eu sei, eu sinto na pele. Não dá. Então pode ser um bom santo, rezador, uma pessoa assim de muita espiritualidade, ótimo, mas se não souber administrar os bens da igreja, que não são bens próprios, mas bens da igreja, fica difícil. Aqui são mais ou menos quantas paróquias? Aqui são 42 paróquias, entre padres religiosos e diocesanos temos aí por volta de 60, alguns afastados, outros, né? E depois milhares de comunidades rurais, urbanas. Milhares de fiéis. Então, imagine que são 28, são quase 1 milhão, um pouco mais que, acho que quase 1 milhão de pessoas tem a Arquidiocese de Vitória da Conquista. E tem 28 mil quilômetros quadrados. Em Propriá tinha 8. Então são 20 mil quilômetros a mais. Então, muita coisa para administrar. Em Propriá as cidades eram próximas, as paróquias. Coisa tem de, isso também. 15 minutos, 20 minutos estavam no paróquia. Aqui não, aqui tem paróquias que estão sei lá, 150 quilômetros, 170 quilômetros. Paróquias fazendo divisa com Itabuna, com Ilhéus, né? Com o norte de Minas. É uma diocese muito extensa, territorialmente falando, né? Então, é isso. Mas é o trabalho e a gente vai tentando administrar. Então, eu creio que as características, né, de um administrador, sobretudo um bispo, deve ter uma das características principais deve ser a acolhida, a proximidade, né, a capacidade também de escolher as pessoas certas para os lugares certos. Perfeito, porque eu creio que um bom administrador não é aquele que faz tudo sozinho. Quem seria eu? Aqui sozinho não faria nada. Mas, por exemplo, agora na área do laudêmio, foi uma boa escolha do Dom Josafá, sem dúvidas, o grupo de advogados Leles, né? Porque tem feito um excelente trabalho. Então eu me sinto assim, confortável, me sinto seguro no que se refere também às decisões dos senhores, ou às orientações que os senhores me trazem para tomar as decisões necessárias. Então, eu vejo assim, que também é importante que o administrador tenha a capacidade de escolher, de descentralizar também a administração, de confiar em pessoas e colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? A gente sabe que o senhor tem tomado decisões tanto no âmbito espiritual como no âmbito administrativo. Nós temos, como o senhor falou, as questões jurídicas, direito canônico, tribunal, a parte documental, as leis civis que também se aplicam nas questões... Não podemos estar fora da lei, né? Sim. Da lei civil. Como é que o arcebispo às vezes se prepara para tomar aquela decisão difícil? A gente já fica aqui imaginando, para um pouquinho e reza. Será que o bom Deus tem uma predileção especial por essa mente? Manda mais sabedoria do que para a gente comum? Ou o senhor sofre na pele também os impactos das decisões difíceis? Né? Eu acho assim, nós temos a graça chamada graça de Estado. Cada pessoa tem uma graça especial para exercer a função que recebe. O pai de família, a mãe de família, o advogado, o bispo. Então nós temos a graça de Estado. Eu acredito na ação de Deus, na decisão. E aqui ao lado, à minha esquerda, está a capela, e aí que muitas vezes a gente toma ou busca a inspiração para tomar as decisões sem deixar Deus de fora. Então, nesse sentido, eu creio que as decisões assim mais difíceis a gente tem que fazer na oração, com muita calma, com muita prudência, ouvindo as pessoas, ouvindo os conselhos, ouvindo as pessoas capacitadas da área, né? Muito bom. E, sobretudo, a graça de Estado, aquela graça especial que Deus dá para que o bispo, nesse caso, o bispo possa tomar a decisão acertada. E não é que a gente acerte sempre, porque às vezes entra o humano da gente e tal, né? Mas é necessário buscar sempre agir, né, dentro na esperança da graça, né, na busca da graça de Deus para decidir o que é certo. Nesse caminho, seu arcebispo, Dom Vitor passou por diversas experiências, diversos lugares.
que o senhor poderia dizer de aprendizado que marcou a vida do senhor, que o senhor traz até hoje, de grande aprendizado, de importância, que auxilia o senhor a tomar as decisões, a conduzir as missões que o senhor é chamado? O que o senhor tem de grandes aprendizados na história de Dom Vitor? Olha, digamos assim, o lugar que mais me ensina ou me ajuda, né, é a comunidade, sobretudo o povo, estar com o povo de Deus, né? Isso o Papa Francisco nos ajudou muito com essa questão da sinodalidade, ouvir o povo, ouvir as pessoas. Então, eu tenho, da minha experiência episcopal, muita coisa que eu tenho aprendido com o povo, né? Eu tenho aprendido na lida. As visitas pastorais, por exemplo, quando eu faço visita pastoral, eu faço questão de visitar primeiro as comunidades rurais. É uma coisa assim fantástica. Eu volto rejuvenescido, eu volto renovado no episcopado, no desejo do serviço. Então, estar com o povo me ensina muito, aprendo muito, digamos assim, com o povo. Mas também com os erros, se aprende muito com os erros, né? A gente pensa às vezes que os erros, as crises que às vezes a gente passa, estas coisas também nos ensinam muita coisa, né? A questão de buscar o conselho dos mais experientes, isso é algo que eu procuro fazer, né? Consultar as pessoas. Em próprio eu tinha o meu querido amigo Domário, que foi o meu predecessor, mas ele lá pelas tantas, né, foi para o céu e foi muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis no episcopado, foi quando o meu predecessor, né, que era bispo emérito em Propriá, faleceu. Então eu senti muito a ausência dele, porque ele me ajudava, né? Só em saber que ele estava por perto, ele não interferia, mas ele me inspirava, me ajudava, era um homem muito bom. Então as pessoas, eu creio que eu trago também nesta bagagem aí de experiência desses anos de padre e de bispo, esta questão também do conselho dos mais experientes, da direção espiritual, todas essas questões e tantas outras, né? Muito bom, tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando ficaria aqui mais algumas horas, mas nós temos que deixar o seu arcebispo também cuidar das outras diversas missões. Então, querido arcebispo Dom Vitor, o que o senhor poderia dizer para quem nos acompanha, que tem também cargos, que tem também vocação, chamados, como nas empresas, na família, as coordenações dentro da igreja? O que o senhor poderia dizer para quem nos acompanha aqui agora de mensagem? O que eu posso dizer é coragem, confie em Deus, confie no Espírito Santo, a oração é fundamental, procure ter paciência nas escolhas, nas decisões, prudência, perseverança, nos momentos de cansaço, busque descansar para poder, como é que isso é importante, né? As pastorais a gente vê muitos padres, bispos, também donos de empresas cansados, esgotados. O descanso, aquela boa preguiça, né? Às vezes faz bem uma boa preguiça, né? Uma segunda-feira de preguiça, né? De descanso, assistir, sei lá, um bom filme, conversar com um amigo, ler um bom livro, sair, passear. Também estas coisas ajudam a gente, sabe? Ajudam a gente. Estar com a família é muito bom. Eu mesmo agora sem os meus pais, mas sempre estou com os meus irmãos em contato. Isso é muito importante. E, sobretudo, busque a inspiração do alto. Não tenha medo. Que Deus lhe abençoe a sua família, abençoe o senhor, Dr. Ramon, que é bem casado, graças a Deus, um pai de família, um bom católico. Tem já 3 filhos e um na barriga, né, da esposa, no ventre, e um já no céu. Então são 5, né? 5 filhos. São 5 filhos lindos. Eu estive lá agora, almocei com o senhor em Bom Jesus da Lapa. Alegria. Então, olha, família linda, Deus lhe abençoe, lhe dê força, coragem. Muito obrigado pelo seu trabalho de excelência. Temos aqui outros advogados, agradeço também a cada um dos senhores por todo o trabalho de excelência que vem fazendo aqui na Arquidiocese Vitória da Conquista, sobretudo com o Laudêmio, e eu espero que os senhores tenham paciência comigo, paciência com a Arquidiocese, e não nos deixe, de mãos abanando, digamos assim, né? Que possam ficar conosco aí por muitos anos.
Amém. Que alegria. Olha, parece que tem uma cola aqui na cadeira que eu não queria sair de perto, seu arcebispo. Mas foi um episódio maravilhoso. Uma alegria que você nos acompanhou até aqui. Rezem pelo seu arcebispo, pela missão dele, por nós também. Obrigado e fiquem com Deus até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.